Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eu Faço a Diferença, o podcast que tem como objetivo mostrar pessoas que fazem a diferença nesse mundo. Se você quer estar aqui nessa mesa participando, se você também faz a diferença, seja com seu produto, seu serviço, seja muito bem-vindo. Deixe seu comentário aqui embaixo, envie uma mensagem para a gente e faça parte, porque aqui o intuito é que mais pessoas conheçam o seu trabalho, mais pessoas conheçam o que você faz, para a gente poder disseminar esse conhecimento, esse serviço em prol das pessoas, certo? Vou começar aqui apresentando brevemente a nossa convidada de hoje. Ela é Thaís Vargas, ex-bancária, empreendedora de bem-estar e terapeuta integrativa. Hoje é um episódio que você vai se surpreender, eu tenho certeza, então fica com a gente até o final, que você vai descobrir aí muitas causas e possíveis soluções para esse estresse que você está tendo no seu trabalho, para essas reações físicas que você está tendo e não sabe de onde estão vindo. Muito provavelmente a gente vai achar a solução aqui para você nesse episódio. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, É é um um prazer. prazer falar com você. É um prazer falar com pessoas que fazem a diferença e que, principalmente, né, diferença com a nossa saúde. Sim, eu que agradeço, é um prazer para mim também estar aqui, poder contar um pouquinho da minha história e de como eu venho aí através do autoconhecimento, das coisas naturais que a nossa natureza tem, por exemplo, a nos oferecer e o quanto isso é potente no nosso dia a dia, no nosso bem-estar. Perfeito. Eu costumo dizer que tem uma pergunta-chave de todo o programa. Eu inicio todos os programas assim, porque eu quero que logo do começo a pessoa que está ouvindo a gente já seja impactada e fique até o final. Então, eu quero que você fale para a gente por que você faz a diferença. Eu faço a diferença porque com a minha história que eu me transformei, né, depois de um caso depressivo, burnout, né, muitos anos trabalhando no mercado financeiro, eu transformei a minha vida, né, e da minha família, primeiramente, para buscar cada vez mais conhecimentos para poder levar isso adiante, né? E me apaixonei muito pelo mercado da saúde integrativa, que é cuidar do ser da forma integral e não só estancar ali a ferida, sabe? E a fundo, né? Que Sim. toda causa, né? Toda doença tem um porquê mais profundo. Então, isso é muito potente, né? E isso eu fiz primeiro comigo, assim, com os meus dentro de casa, né? Tenho um casal de filhos, sou casada, e mostrar isso para as pessoas que é possível, que a cura está dentro de nós mesmas, Sim. é muito maravilhoso, sabe? E no dia a dia temos todas as ferramentas para isso, né? Então, inclusive, me curei de uma doença autoimune que para a medicina não tem cura, que é a síndrome do intestino irritável. E através de conhecimentos, de meditação, de hipnose, eu pude chegar na causa do meu problema, Perfeito. era uma doença, né, que para a medicina não tinha cura, e eu estou, na verdade, curada. Isso já faz aí 8 anos, né? Então, cada dia mais eu me apaixono nessa questão de que tudo começa na nossa mente, precisamos cuidar diariamente dos nossos pensamentos, principalmente, né? Sim, Tem aquela frase que toda ação gera uma reação, para gerar uma ação vem um pensamento antes, né? sim. Então precisamos olhar para isso, Cuidar que esses pensamentos sejam bons para que atraiam coisas boas, coisas então, boas. né? Eu não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho essa impressão indo ao médico hoje em dia, de que é tudo muito rotulado com sintomas. Vamos supor, se eu chego reclamando de X coisas, que aquelas X coisas caem em três caixinhas, né? Então, os três diagnósticos possíveis, ele começa a refinar e remédio. É muito engessado o atendimento. Eu entendo que a saúde integrativa é não olhar somente para os sintomas, certo? Você olha o aspecto global do paciente, como ele vive, como ele come, com quem ele se relaciona. É quase um Globo Repórter, né? Como convive, como come. Porque o médico não, é uma dor de estômago. Ah, é aqui um omeprazol que você vai tomar e ponto. Ele não está preocupado se você está trabalhando num ambiente tóxico, se aquilo está gerando uma gastrite nervosa, se aquilo está. Ele não, ele medica. E eu acredito que hoje a gente, embora tenha ainda uma resistência a esses tipos de tratamento, mas as pessoas estão se abrindo mais
a entender que as coisas não têm só uma raiz, só uma fonte de problema, como é o caso que a medicina tradicional muitas vezes trata, né? É a dor de estômago, então é uma gastrite, é um remédio. Não, mas da onde está vindo essa gastrite? Como que ela se instaurou ali? Acho que até com o seu próprio caso, eu queria que você contasse um pouquinho, explanasse aí por que ex-bancária, né? E agora terapeuta. Com o seu próprio caso, você pode contar para a gente, porque você também passou por isso, né? De ser medicada, porque era a única forma possível para o seu caso, vamos dizer assim, e aí até que você se descobriu e pôde abandonar esse tipo de tratamento, né? Esse único tipo. Exatamente. Tá aí o X da questão, porque também todo medicamento tem de repente, aí uma contraindicação, né? E a medicina integrativa é exatamente isso, é olhar a pessoa num todo, né? Todo o histórico de vida, ali o que ela faz no seu dia a dia, seus hábitos, e principalmente como é a sua gestão emocional, né? Como que ela está lidando ali com as emoções. Não tem como separar o ser do ser profissional e do ser em casa, enfim, somos seres únicos, né? Uhum. E a minha história foi exatamente essa. Trabalhei durante 13 anos no mundo corporativo, né? Especificamente numa grande instituição financeira, onde aprendi muito. Mas chegou ali um período da minha vida, hoje eu conto, porque me conhecendo hoje muito bem, eu vi que foi na minha primeira gestação, né, me tornando mãe ali, que os conflitos começaram a aparecer, porque eu queria ser uma mãe presente, estar mais próxima do meu filho e profissionalmente falando, na forma como eu me entregava também, sempre foi muito intensa, sabe? Uhum. Era aquela profissional dedicada que entregava metas, enfim. E eu não soube lidar, né, com isso. Com não ser 100% cem em por tudo. cento em tudo. E hoje eu entendo, né, com a minha maturidade, né, Sim. depois aí de 14 anos desses fatos, eu entendo que é impossível, né, sermos 100% em tudo. E tá tudo bem, Sim. né? Mas a história foi que eu me cobrava muito porque eu queria estar mais tempo com ele. E a minha profissão, na época, não permitia, porque eu tinha horário para entrar, mas não tinha horário para sair. E durante 3 anos fui tentando equilibrar e aquilo foi me adoecendo, porque eu tinha, né, inconsciente, uma dor muito grande que era não estar presente no dia a dia do meu filho, né? E aí eu não aceitava que eu estava ficando doente, que eu Sim. estava estafada, né? Porque eu fui diagnosticada com depressão e burnout. E aí eu me tratando na forma convencional. Na verdade, eu só aceitei me tratar, um fato importantíssimo de comentar, porque eu fui parada. Sofri um acidente. Simplesmente tive um apagão. Então, assim, foram uma série de sinais. Meu corpo dando sinais. Então, quando o nosso corpo começa a dar um sinal ali, de repente, uma dor de cabeça insistente, uma dor no ombro insistente, uma dor na coluna insistente, sabe? Sim. O nosso corpo, ele dá sinais. E estar atento a esses sinais é primordial para ir a fundo, né? De onde vem isso? Sim. Porque nós somos perfeitos. Fomos criados, né, pelo Criador, é o que eu acredito, seres perfeitos, sem doenças, livres, né, de qualquer dor Uhum. e sofrimento. E quando condiciona no nosso corpo físico, é porque algo está por trás, né? E eu não enxergava isso, não aceitava, na verdade, e sofri um acidente. Então, em janeiro de 2015, eu sofri um acidente indo trabalhar. Morava em outra cidade, trabalhava em Mogi das Cruzes e simplesmente deu um apagão. E foi um livramento ali e uma nova chance de contar uma história diferente na minha vida. Porque para mim estava tudo ok. Eu trabalhava, tinha um ótimo salário, gostava do que eu fazia, né, até então. Cresci profissionalmente, entrei como estagiária, fui galgando ali, conquistando os cargos.
Tava uma vida tradicional, né? Tradicional, Carreira guinando ali bonitinho, marido, filho. filho, Eu acho que a gente começa a viver um pouco no automático, né? De pensar assim, tá tudo certo, eu só tô cansada pelo trabalho e a minha rotina é exaustiva exaustivo. e domingo eu tenho que fazer isso e segunda aquilo e não parar para pensar em você. Sim, exatamente. E aí esse acidente me fez refletir sobre muita coisa. Eu vi ali como uma oportunidade de recomeçar. Só que eu fui fazer os tratamentos convencionais, né? Então, o que que é? Medicamento, primeira coisa, Uhum. era eh, Rivotril. E ali um monte de coisa que eu não lembro nem o nome, nem gosto de lembrar. Por quê? Ficava dopada. Apática. E ali eu tenho até uma pessoa que era minha funcionária na época, me ajudava em casa, e ela falava: mulher, você vai perder toda a infância do seu filho, o que que você está fazendo? Para de tomar esses remédios. E aí um dia eu tive um insight, comecei a pesquisar as coisas na internet, e encontrei uma imersão, e dali eu conheci pessoas na mesma intenção que eu. Acabamos atraindo no nosso campo energético pessoas Uhum. similares, né? Acredito muito nisso. Me conectei com uma senhora aposentada do Banco do Brasil que era praticante de barra de Axis. E ela ofereceu para eu conhecer barra de Axis, ir para São José para ela me aplicar a barra de Axis. E dali eu foi um grande despertar, né? Acessei a minha consciência, o que precisava vir à tona para eu passar a olhar ali e parando de tomar os remédios. E a minha vida foi a cada dia sendo transformada porque eu dei permissão também para isso acontecer, sabe? Sim. E de lá para cá eu nunca mais parei, sempre buscando conhecimentos nessa área de como lidar com nossas emoções do dia a dia, nossas frustrações e que está tudo dentro da gente, né? Não precisamos de medicamentos muitas vezes para estancar. Eu falo que tudo começa na nossa mente, né? Então, cuidar muito disso. E hoje eu digo com toda certeza e buscar sempre coisas naturais. Sim. Porque esse omeprazol que vai ali sanar a sua dor, né? Isso, Ou o Rivotril, básico, que vai ou te Rivotril, acalmar. que vai te acalmar, vai trazer ali alguns efeitos colaterais que vão piorar o seu quadro de alguma forma, né? E tem efeitos colaterais em bula, né? Ninguém nem te engana. Você Isso, vai vai. ter. Tem o acesso ali a É, tudo que pode você causar, já né? sabe que não existe um medicamento com uma via de mão única. Ele vai voltar alguma coisa de problema. Mas, como a gente entende hoje, o que a gente mais conhece é a medicina tradicional, você fala, ué, é o que eu preciso, né? Não tem o que fazer, eu vou ter que aceitar esse medicamento. E no seu caso, que teve esse despertar, sempre tem, né? Um momento onde você se pega procurando alguma solução, procurando alguma outra possibilidade, você fala, não é possível que só tem esse caminho para mim, né? Quando a gente se questiona, tem que vir primeiro a consciência para vir o questionamento e falar, não, eu vou ter que achar, encontrar outro caminho. E aí você se curou e foi estudar, foi se preparar para curar outras pessoas, porque aí isso tocou muito grande dentro de você. É daí que surge a Calme ou não? Como que foi esse processo? Exatamente, porque na verdade, quando eu comecei, eu jamais imaginava trabalhando com isso, né? Eu queria, na verdade, me curar, foi que eu consegui, foi ali um caminho não tão fácil, né? Eu digo, Sim. né? Assim, de buscar sozinha, digamos assim, né? Sem entender muito como funcionava. E aí, quando começou a fazer sentido, quando eu comecei a ver os resultados em mim, na minha vida, comecei a me apaixonar cada vez mais. E quando eu saí do banco, em 2019, eu estava muito confiante em começar a atender as pessoas, porque eu queria, né, transbordar aquilo que tinha acontecido comigo. Atendi em alguns espaços compartilhados, né? E teve um detalhe muito importante, porque como eu sempre provinha da metade da renda familiar, meu marido também na época não acreditava Uhum. que eu iria ter um retorno financeiro com isso. Era tudo muito novo.
né? Os dois trabalhando o CLT, né, com uma estabilidade que a gente sempre coloca Exatamente, nesse sempre CLT, coloca na frente, né, a sempre coloca. estabilidade. Às vezes até não é nem por maldade, mas pela insegurança do novo mesmo, né? De falar como a Isso, gente tem uma carreira aqui dentro, né? Você vai abandonar essa carreira para começar do zero, algo que você passou a conhecer há pouco tempo, então acho que pela insegurança do novo mesmo. sim. E nesse meu trajeto aí do banco, quando eu via que o que era mais precioso naquela época era o tempo. E era o tempo que eu não Sim, tinha para cuidar do meu filho, para ficar nem sequer 3 horas do dia com ele. Eu não tinha. E aquilo me machucava muito, né? Então eu falava, eu quero ter meu próprio negócio. Eu vivia jogando isso para o universo. Então, assim, muita atenção no que a gente pensa e no que a sim. gente declara, porque as coisas acontecem. E aí meu marido sugeriu, né, da gente ver então e abrir uma franquia. Começamos a pesquisar, e aí foi quando eu resolvi com ele, né, me apoiando, ingressamos numa rede de franquias, né, onde me dediquei de 2009 até 2019. Eu falei errado, 2019. Fiquei aproximados 5 anos com a franquia. Ainda trabalhando, né, assim, atendendo, buscando conhecimentos, mas não estava 100% realizada, sabe? Estava com um pé em cada lugar e estava ali. Até porque Eh, a própria loja te consumia Me muito também. consumia muito, pura ilusão de quem acha que ter seu negócio próprio não vai tomar tempo, principalmente sendo uma franquia. Aprendi muito sendo empresária nesse ramo, mas exatamente isso, consumia muito meu tempo, onde eu deixava de fazer o que era de fato mais importante para mim. Então tive que abrir mão, né? Em 2023, final de 2023, nós resolvemos vender a franquia e eu já tinha a Calme, porque foi 2022 que eu criei o meu espaço, né? Depois de atender alguns anos em espaço compartilhado, Uhum. eu criei a Calme e foi criado realmente pela minha história, né? Calme vem de corpo, alma e mente, sabe? Sim. É uma amiga que é do marketing me ajudou a desenvolver a logo da Calme, com toda uma história ali, né? Em cima do que eu tinha vivido e do que eu gostaria de oferecer para as pessoas que passassem por ali, sabe? E era um espaço multidisciplinar, onde tinha outros profissionais que acreditavam e atendiam na mesma intenção que eu, do Uhum. cuidar da forma integral. Ano passado, só atuando na Calme, surgiu, né, uma ideia muito grande de trazer algo novo, trazer algo mais consolidado, inclusive para as mulheres, porque eu me via como a minha principal cliente, Sim. né, a Você minha era a sua própria persona. isso Você que eu ia conseguia, falar. seu A estudo minha baseava assim em você e já dava certo. Exato, a minha persona em ação ali, e eram as pessoas que eu realmente gostaria de atrair, né? Pessoas múltiplas tarefas, Sim. mães muitas vezes, que de repente teriam a mesma dor que eu, né? De querer ter mais tempo e não saber como se dedicar à família, mas também ser uma profissional reconhecida, né? E aí veio a ideia, né, desse boom que teve do Head Spa no Brasil, né, lá fora, no continente asiático, eles são muito inteligentes e eles se cuidam de alguma forma, né? Sim. Então, lá isso é muito comum, cada esquina tem um Head Spa. E o que é o Head Spa? Um spa da cabeça. E como eu trouxe sempre para mim que tudo começa na mente, eu fui estudar e ver o que realmente fazia sentido. Fui ser atendida em alguns head spas em São Paulo para ver como funcionava e adorei, né? Que é realmente aquele momento de pausa. Precisamos, sabe? Porque na minha história, quando eu estava assim no auge de não saber o que era que estava acontecendo comigo, eu tive uma amiga muito querida que falava para mim assim, Thaís, vai fazer yoga, vai meditar. E E a eu, na minha gente insanidade, é falava assim: exato. imagina eu, agitada do jeito que eu sou, como que eu vou parar e fazer Eu yoga, já sabe? respondi isso Então, também. isso Não, não não passa pela gente combina cabeça, comigo, não. entendeu? Eu falava, né? Aham.
E é só vivendo, sabe? Dia após dia, para você ir se conhecendo e o que faz sentido. E aí o Red Spa é uma delícia, porque ali, aquele momento é você com você, no silêncio. Mas eu sentia que faltava algo, sabe? Eu precisava de coisas a mais que o meu conhecimento tinha agregado ali em vários atendimentos, como o toque sutil da barra de Axis, a aromaterapia, o cheiro que desperta os óleos essenciais que se misturam muito rápido no nosso organismo, porque produzimos óleos, né? Então, quando o tratamento é feito com coisas naturais, eh, que tem, assim, ligação direta com o que nós somos, sabe? Uhum. O resultado é muito mais eficaz, né? E aí, tive a oportunidade também de sempre buscar o melhor, fazer um treinamento que chama Evuterapias, que é um protocolo de uma pessoa que está na área há bastante tempo e trouxe, né, para minha clínica essa metodologia e ali para poder entender os protocolos, para poder desenvolver um protocolo personalizado para cada tipo de pele, para cada tipo de problema. Então ali, no primeiro contato, a pessoa já me responde ali uma anamnese do que ela está vivendo, por que que ela está procurando, se é realmente só para o bem-estar ou se ela tem de repente algum motivo já no físico, Uhum. né? Que já está dando sinais ali para ela, né? Já está no físico, para nós prepararmos ali a sessão dela, né? Então a pessoa realmente é sempre surpreendida porque é muito personalizado o protocolo. E dá E sempre resultados muito rápidos, vamos dizer assim. O benefício já é encontrado na primeira vez que ela chega lá, né? Ela já consegue sentir um benefício. consegue, consegue sentir, porque muitas vezes a pessoa vai e não sabe nem o que a espera. Por quê? Sabe o que é mais interessante? As pessoas, elas sempre colocam tudo na frente dela. E o que que a gente tem muito lá na clínica? Elas dão de presente. Uhum. Então, ela dá de presente, por exemplo, para a mãe dela. Já teve casos assim, vou dar de presente para minha mãe. Alguma ocasião especial? Não, porque ela tá precisando relaxar, Tá precisando parar um pouco. parar um pouco. E aí, assim é. E a pessoa vai e é realmente surpreendida, porque a pessoa que ganha de presente, eu vejo principalmente as pessoas assim, 40 a mais, que não tiveram muito acesso ao que a geração mais nova está tendo, sabe? Sim, De autocuidado, de sim. bem-estar, de massagem, isso vem assim. Então, elas se surpreendem com aquele cuidado, com aquele carinho, porque nunca foi cuidada antes assim. Sim. Eu acredito, você falou em geração, eu acho que é importante, eu acho que a nossa geração, você tem 40, 42. 40 é a minha idade. Eu acredito que a nossa geração é a mais workaholic que tem, assim. Já li matéria sobre a gente, é a única geração que está cuidando dos filhos e dos pais ao mesmo Ao mesmo tempo. tempo. É uma geração que aprendeu que trabalho era honrar, você tem que trabalhar, tudo é trabalho, você tem que fazer dinheiro, você tem que crescer em carreira. E hoje a galera já está pensando um pouco diferente, né? A geração Z Eu já está. vejo muito isso, porque eu tenho em casa, né? Exato, eles já estão com outra cabeça. Eu falo que antes a gente era da cervejinha do bar, agora eles são da creatina e do whey, né? E de café sem açúcar e de acordar cedo para correr. Para correr. Então eles são uma galera já muito pensada que sim, eu preciso de dinheiro, o dinheiro me mantém minhas coisas, porém nada passa por cima do meu bem-estar. E a gente não teve isso, literalmente. Exatamente isso. Então, eu acho que o seu ponto forte vai estar na galera de 40, porque é É, realmente essa 40 mais. geração que não 40 a mais. não soube descansar. Não soube descansar. E já vi, assim, pessoas que foram e que deram um presente para a mãe, mais senhorinha, sabe, de 60 a mais, e o quanto se emocionaram. Já atendi homens que a esposa foi, gostou muito e deu de presente para o homem, para o marido, né, de aniversário. E o homem se emocionar na nossa massagem de boas-vindas com aromaterapia. Por quê? Aí depois vai entender a história, por quê, né, que se emocionou? Porque não para.
Porque Sim. tem 4 empresas, a mente muito acelerada. O relato desse senhor era que, assim, a minha mente é tão acelerada que se eu começo a escrever as coisas que eu tenho, sai mais rápido do que o que eu tô pensando, sabe? Nem Sim. eu entendo muitas vezes a minha letra. Então é exatamente isso que você tá, né, essa questão, assim, de trabalhar, de fazer, de entregar. E aí a minha história foi exatamente essa, de entender que não precisamos ser 100% em tudo. Temos que dar o nosso melhor, mas ali dentro do nosso limite. Sim. E que precisamos nos cuidar para estarmos bem, para transbordar o melhor, né? Porque nessa época que eu estive doente no banco, quando eu trabalhava no banco, estava tóxico para mim, para minha família, né? Para o meu filho, porque eu não estava sendo eu, né? Então foi ali um grande despertar para essa minha nova versão, que eu não sabia que tinha esse potencial para empreender, para dar conta assim do recado, mas primeiro olhando para mim, Sim. né? E eu sempre falo para quem chega até mim, para quem vai no meu espaço, que muitas pessoas falam assim: "Ah, eu nem sei se eu podia estar aqui". Sabe, no sentido assim, eu tenho tanta coisa para Sim. fazer. Eu falei: "Para, respira, você merecia estar aqui", né. Todo mundo conhece, aquela frase, né, que é na verdade um mandamento: "Amai ao próximo como a ti mesmo". O quanto fomos ensinados a cuidar do próximo, mas se você lê Uhum. pausadamente isso, é que amar o próximo como a ti mesmo. Então, como você tem se amado, como você tem se cuidado? Porque para você dar o melhor para o próximo, é só você se cuidando, né? Perfeito. Não é egoísmo, né? Você se colocar ali em Em primeiro primeiro lugar lugar. é muito importante, porque aí as coisas começam a funcionar de uma outra forma. E quando eu estive doente, né, a minha tia, que é psicóloga na época, ela conversava muito comigo e ela falou assim para mim uma vez: o que que você gosta de fazer? Se fosse para você parar tudo que você está fazendo aí, né, do que. Porque assim, mesmo estando doente, eu não parei, né? Eu estava em Uhum. tratamento e eu tinha as tarefas de casa, tinha as coisas, eu Tava com uma criança em estava com uma casa. criança pequena em casa, enfim. E eu lembro que eu parei, assim, me chocou a pergunta dela. Eu falei, não sei o que eu gosto de fazer. Ainda falei assim pra ela, não sei. E eu chorava, eu falava assim, eu queria sumir, sabe? Queria. E ali eu entendi que era o que eu precisava de um tempo pra mim, pra eu me redescobrir. Então hoje, quando nós falamos assim, qual é o seu hobby? Né? O que você gosta de fazer por você? O que que te faz bem? Uhum. As pessoas não sabem. Colocar ali como tarefa do dia a dia aquela prioridade que é aquilo que libera ali, sabe, o nosso hormônio da felicidade. Sim. E fica aí, né, uma pergunta para quem está nos ouvindo, né, Eu também se já recebi essa pergunta da minha terapeuta e eu não tive a resposta como você. No primeiro momento você pensa em responder que você gosta do teu trabalho, que nem eu sou fotógrafa, eu falo que eu tenho, sou agraciada com uma profissão que realmente é bem legal estar fotografando as pessoas e registrar as pessoas pro amanhã, mas é um trabalho. E aí eu ousei responder para ela, eu adoro fotografar. Ela, tá, mas fora do trabalho eu também não tinha resposta. Porque a gente não para se priorizar e eu já ouvi de amigas também que não sabem escolher o sabor de uma pizza. Porque é a que o filho escolhe, o que o marido escolhe, para mim tá tudo bem, eles estando bem, tá tudo certo. Não, né? E do que você gosta? O que você faria diferente? A gente se acostuma culturalmente também, né? A mulher tem, depois de ser mãe, que ela tem uma que depende dela, ela passa a ser a mãe e ela deixa, né, muito de lado muitas coisas da mulher, né, como mulher. Ela passa a ser esposa, ela passa a ser mãe e a mulher ela acaba deixando em terceiro, em quarto, porque às vezes vem profissional ainda primeiro e tudo mais, né? Se a gente fosse falar em queixas, hoje a maior queixa que chega lá na clínica é a mente acelerada, é o estresse ou mais sintomas físicos? O que que mais chega lá para você? então, quando chega, muitas vezes é sintoma físico mesmo, né, e a mente acelerada é uma consequência já,
desse sintoma físico, sabe? Na verdade, assim, veio primeiro ali a mente acelerada, mas para ela, a mente acelerada é normal. E aí vem a Outra vez, queixa. acho que a gente foi educado que mulher pode fazer Pode 5 fazer coisas ao mesmo tempo, né? exatamente Homem não, isso. mas mulher dá Dá conta. E a conta. gente tem orgulho de falar isso, né? Que a gente faz 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então, mas é muito isso, sabe? Que a pessoa não tem essa consciência que não é normal ter o pensamento acelerado, aquela dor de cabeça todos os dias, e Sim, aí que depois já começa numa dor no ombro, né? Que é de exaustão, de cansaço. sim. O não dormir bem deve ser muito presente hoje também. Exatamente. O sono agitado, conturbado. E O eu não dormir bem é uma coisa que as pessoas rotulam que, tipo, é normal. é normal. E não é normal. E a gente voltando para o assunto médico, se você for ao médico, é um remédio para ficar acordado e um para dormir. Muitas vezes é isso que você vai ter, né? Porque trata-se só o sintoma, não estou dormindo. Vamos lá de novo no Rivotril da vida. Vamos dar algo para ela acalmar, relaxar e dormir, né? Muito, muito comum hoje. Sim. Então, se a gente não tiver esse autoconhecimento de falar, tá, mas será que eu preciso de um remédio para dormir, né? Não rever minhas ações. Eu tô tendo momentos de pausa no dia, eu tô fazendo um exercício físico que tá me liberando ali uma dopamina ao longo do dia, eu tô, sei lá, tendo um ritual de sono, eu tô conseguindo pelo menos tomar um banho em paz e dar uma relaxada antes de deitar. Exatamente. Você vê que você dá relatos de coisas básicas, Sim, né? sim, E que você, pelo seu conhecimento, tem noção que isso não acontece, que deveria ser normal, sim, né? Mas acaba não sendo, mas é exatamente isso. E na medicina integrativa é o olhar para o ser num todo e entender ali como é a rotina diária e principalmente isso. E sabe uma coisa que, igual você falou do exercício físico, eu sempre gostei de exercício físico, até antes de casar. Eu fazia diariamente. Depois, casei, aí passa a ser outras prioridades, daí você vai uhum, com menos frequência, daí é mãe, daí esquece. Eu cheguei a pagar 1 ano de academia e acho que, sabe, deu para contar nos dedos quantas vezes eu fui. E eu fui retomar a constância na atividade física agora há 3 anos atrás, né? De colocar como prioridade por me permitir me conhecer e ver que, assim, eu iniciar o dia cuidando de mim, me priorizando, todas as outras minhas funções vão fluir melhor. sim, Então, como é importante eh, nós nos conhecermos, né? O que faz bem e o que não faz, sabe? Isso eu sim. gosto, isso eu não gosto, é saber se posicionar. Sim, e não é que você vai deixar de fazer o que não gosta, a gente até ouve, né? Adulto tem que fazer o que precisa ser Precisa ser feito. feito. Nem tudo a gente gosta, é óbvio. Mesmo no Sim, trabalho, você pode ter um trabalho maravilhoso, vamos supor, você atende as pessoas. Pode ser que a parte contábil você odeia, né? E faz parte do seu negócio como um todo ter aquilo. É normal a gente ter tarefas que não goste dentro do nosso dia. Mas não que aquilo está. Você já não sabe, você faz no automático, você já não sabe mais o que você gosta, você não gosta, só estou vivendo, né? Acorda de manhã, é lista de tarefas e pronto, eu só estou é, vivendo. Isso que a gente acho que tem que tentar desligar esse automático e falar, tá, pera, mas em cada ação que eu estou tendo no dia, né? O que que isso está repercutindo aqui dentro? As pessoas estão adoecendo pela emergência de tudo, pela velocidade de tudo. Eu falo que tá todo mundo vivendo no 2.0 do WhatsApp. Não é? Não dá impressão? Porque a gente fala, não, mas agora eu tô indo não sei para onde, não sei para onde, eu tenho uma agenda assim, eu tenho uma agenda assado. E aí você fala, se você não pôr na agenda a sua academia, falar assim, não, é inegociável, né? Vamos supor, se é todos os dias ou se é X dias na semana. Eu não agendo cliente, eu não agendo compromisso, eu não agendo nada. Você não vai pôr um cliente ali no lugar? Você fala, a fulana só pode vir às 8. esse aí é muito sério, e é Não bem a é? verdade. É exatamente assim que acontece. E a gente vai colocar, não, vamos atender, porque é a fulana, né? Não, e não pode ser assim. Eu falo, sabe, no sentido que de ir abrindo as exceções. Hoje eu trabalho exatamente assim, porque eu tenho as minhas prioridades. É claro que em épocas sazonais, porque igual Dia das Mães, agora Dia dos Namorados vindo aí, nós criamos ali uma cultura, né, para atrair mais clientes, né? Tem Temos essa questão dos presentes, os né? protocolos exclusivos, sabe, para essas datas comemorativas, né? E aí realmente estendemos um pouco mais, mas assim,
o meu horário da manhã eu não abro mão. Ninguém entra no meu horário, Sim. entendeu? Porque, assim, eu sou a minha prioridade hoje. Porque eu entendo que se eu não consigo ali ter a minha rotina, cuidar de mim primeiro, eu não vou ter o melhor. Porque eu Sim. fico com aquela coisa que, ai, eu queria ter ido, sabe? Porque eu já sei o quanto me faz bem, Sim. o quanto se tornou o meu remédio natural, sabe? Perfeito. E precisamos nos conhecer a esse ponto de entender, porque olha só, minha amiga quando falava para eu ir fazer a yoga e eu descobri e aprendi a meditar, né? Primeira vez que eu entrei assim em flow da meditação, eu falei, gente, todo mundo precisa conhecer isso. Porque eu falo, sabe, o inspirar e o expirar lentamente, sabe? E a conexão que tem das nossas células e oxigenando o nosso cérebro e o quanto isso faz bem, eu falo, tá explicado por que que o pessoal fuma o cigarro, né? E é porque, assim, é um alívio, né? E o quanto a respiração potente, nós não damos valor a ela ali no dia a dia, né? Sim. Porque é automático, né? Nem Respira, respirar sai, direito a gente tá mais. não estamos E aí, porque nem você falou, desconta no cigarro, outros descontam na na comida, comida. outros descontam em compras ou coisas que você, eu preciso disso, né? Nunca tá satisfeito com aquilo porque você não tá vivendo o momento presente. Você tá sempre Exato. acelerado, Na sempre pensando na ansiedade ali. próximo passo. Quais serviços você tem lá? Que você falou agora que nem no Dia dos Namorados tem pacotes específicos, mas na clínica hoje a gente conta com quais serviços específicos? Com barra de axis, né? O Red Spa, que ali nós incluímos os protocolos de aromaterapia, ensinamos nessa questão da respiração, a Uhum. meditação. E aí eu trabalho também com uma metodologia que é o Heal Your Life. Sou terapeuta, né, e facilitadora do método, é um método internacional, que eu sou credenciada já há 2 anos, onde eu trabalho na profundidade, assim, do ser, num todo, sabe? De ensinar a pessoa a despertar o melhor dentro dela, se conhecendo e se potencializando daquilo que ela tem dentro de si e que muitas vezes está ali adormecido, né? Sim. E aí são sessões. São sessões. Então, para o Red Spa, por exemplo, a gente pode acessar a clínica primeiro para o Red Spa, conhecer ali todo. Porque muita gente pensa que o Red Spa é uma questão mais como se fosse um salão de cabeleireiro, né? Vou lá lavar meu cabelo no salão. Tem gente que fala que se pudesse lavaria o cabelo sempre no salão. Mas não é isso, né? É um momento de autocuidado, é um momento de pausa, principalmente, que nem você falou. Você agrega ali coisas que a pessoa. O mais valioso que ela vai ter ali é ter desligado e relaxado por um momento que isso raramente acontece na vida dela. Exatamente. É um momento de pausa e de principalmente reconexão com ela mesma. E aí depois ela pode. Você fala que tem uma ficha de anamnese, então dependendo das queixas, Sim, dependendo das queixas a e do barra. que ela apresenta, né, na conversa que ela tem ali, que a gente sempre deixa muito à vontade as pessoas para contarem um pouco, sabe, do seu momento de vida. E aí nós direcionamos para as outras técnicas também, A né? barra de axis também são sessões ou é apenas uma? Não são São sessões. sessões também. São sessões que ali de 3 a 5 sessões a pessoa tem resultados assim extraordinários, porque a barra de axis são trabalhado 32 pontos energéticos ao redor da cabeça, né? E esses pontos de liberações, eles são empoderamentos e retiradas de crenças limitantes e empoderamento das crenças positivas, né? Então é muito poderoso. Só que assim, não é um passe de mágicas. Uhum. E eu falo que esse caminho, né, do autoconhecimento, dessa forma natural, ele tem ali uma conexão com você e é no seu tempo. Cada um tem o seu tempo, cada ser é único, cada pessoa é única e especial ali do seu jeito. E o que acontece? Somos trabalhados por camadas, né? Uhum. Então, dali nós vamos trabalhando até onde a pessoa está aberta e disposta a acessar o que precisa acessar.
Certo. E você, além do seu caso, que é o próprio caso de sucesso da clínica, né, mas tem alguma história que te impacta de alguma paciente? É paciente que você fala ou Sim. cliente? Ah, usamos os 2, Os né, 2? ali. Aham. Alguma paciente que, lógico, não precisa expor quem, mas que você falou: "Nossa, essa transformação realmente para mim marcou, porque". Olha, tem um caso, tem vários casos, assim, mas recente a minha memória, que foi até dessa forma. Olha, ela foi por um relaxamento no Head Spa, e ali ela chegou e começou a conversar, e daí trouxe muita queda capilar, caspa, muitas coisas assim, que está ligado ao lado emocional. Uhum. E aí conversando, vendo como estavam as vitaminas dela, tudo, ela me trouxe muitas questões, que ela estava passando problemas emocionais em casa com o marido, estava prestes a separar, com um filho pequeno. E aí dali eu comecei a conversar e ofereci para ela, né, uma conversa mais profunda para apresentar o método que eu trabalho do Heal Your Life, que o Heal Your Life é o ame-se e cure sua vida, né? Hum. Então, dali ela quis seguir, porque eu falo que sempre precisa a pessoa ter a permissão e a iniciativa de querer se abrir para isso. E eu falo porque é um caso muito recente, sabe, que aconteceu agora nesses últimos meses, foi do início do ano para cá. E a semana passada foi a última sessão dela. Ela aceitou fazer ali um trabalho, foram 10 sessões. Então ela chegou lá para mim com crises assim, queda capilar, autoestima muito baixa, querendo se separar do marido. E ali nas sessões nós fomos construindo o que era de fato importante para ela, o que era a família dela para ela e o quanto essa baixa autoestima estava afetando o todo, e o problema não era com o marido, Uhum. era com ela Com ela mesma. mesma. E aí é muito lindo, sabe, você trabalhar a pessoa de dentro para fora e ela mesma chegar à conclusão onde estava sendo o problema, que ela também passou recente por essa transição, um filho de 3 anos. Então as histórias se conectam, né, e como lá atrás já passei por isso, para mim é muito fácil conduzir, né. Sim. E eu sempre falo, porque uma pessoa que está de fora da sua real situação, ela olha com outros olhos. Então o meu trabalho é muito isso, né. E eu sou neutra na situação, eu não tenho afetividade, né, com as partes ali, então é muito fácil com o meu conhecimento e também com essa sensibilidade, né, que eu adquiri aí de atendimentos, ajudar as pessoas a encontrarem as respostas que estão dentro delas mesmas, sabe? Então Sim. é muito bacana. E aí ela está super bem com o marido, tá com a autoestima em dia, né? Foi se Uhum. trabalhando ali e é muito lindo ver o resultado, sabe? E dela ter identificado que a família era o maior bem dela. E que quando ela estava falando que queria ali se separar, os relacionamentos eles não podem ser descartáveis, né? Era Sim. um problema pontual ali que ela estava vivendo e, na verdade, não dar foco ao problema e sim buscar a solução é o que abre totalmente a mente e o campo também, né? Para você se trabalhar e se permitir atrair coisas boas, né? E aí você conta essa história com uma estrelinha no seu currículo que você fala assim, né, querendo ou não, você evitou uma separação, Nossa, e você resgatou a autoestima de uma mulher, é né. muito gratificante. E isso é uma, né, que a gente está falando. Imagina Exato. nesse tempo todo de clínica, de atendimentos, enfim. Tem algum momento que você fala assim que foi emocionante, que foi difícil se conter na sua carreira, tanto no seu processo de cura, talvez nas suas mentorias iniciais, de quando você foi descobrindo algo, ou até mesmo depois com seus pacientes, que você chegou de fato a se emocionar com o que aconteceu, com a virada de chave, com a história? A gente sempre se emociona, sabe? Eu falo que cada história vem, inclusive, para a gente ali se olhar, aprender também, né? Uhum. Mas essa questão realmente, quando está ligado diretamente à baixa autoestima, porque foi o que realmente eu vivi também. Então eu vejo o quanto vem coisas assim, porque eu lido com muita facilidade, sabe? Principalmente quando fala dessa questão familiar, sabe? Então, você ter ali
a autoestima de uma mulher e a sabedoria, né, de conduzir para que ela enxergue o poder que ela tem de ser ali o alicerce do lar dela, Uhum. assim, é muito gratificante, né. Também teve histórias, porque no método eu conduzo retiros também. O primeiro retiro, logo depois que eu tinha feito a formação e conduzi caso, assim, de uma pessoa que ela tinha uma mágoa muito grande do pai, e o pai tinha falecido. E ali nós fizemos todo um trabalho, né, onde ele se liberou muito, liberou o perdão, sabe. E para mim, esse momento também foi muito marcante de conseguir com que ele enxergasse que o perdão era muito mais sobre ele mesmo, Uhum. né, porque o pai já nem está mais aqui, né, nessa vida com ele, e o quanto ele estava se liberando, né, energeticamente, fisicamente, daquela dor que tinha gerado ali, né, para ele, e o quanto aquilo podia estar travando a vida dele em várias áreas. Sim. E foi muito gratificante também, sabe, de ver um resultado tão imediato, assim, né, um final de semana e você ajudar a pessoa a encontrar o que estava ali Travando, é. travando a vida dele profissional, Sim. emocionalmente, sabe? Eu acredito que muito quando você se conecta com as meninas que nem você falou, tem muito da sua história, né? Eu acredito que isso pinça um pouquinho lá atrás em tudo que você passou para estar ali, então eu acredito que seja emocionante nesse sentido, né? Porque muita das falas que você vê ela se libertando aí numa questão de autoestima ou da família, você teve que passar, né? Você teve que fazer todo esse processo. Então, cada uma que você traz para esse momento presente de falar, olha, é isso que eu quero para minha vida, você se vê um pouco, né? Passando por tudo que você teve que passar para se descobrir de novo e tudo mais. Deve ser bem bacana mesmo. Hoje você leva isso para a internet de que forma, assim? Porque eu imagino que tem um pouco de ceticismo, né? Porque a medicina tradicional ainda é o que a maioria conhece como única e verdadeira e científica, enfim. Uhum. Então, como que tratamentos tão alternativos podem funcionar? Enfim, deve ter muita crença envolvida nisso, né? Você percebe essa resistência na rede social hoje, quando você traz algum Conteúdo, né? conteúdo, acompanhamento, você ainda percebe isso ou você acha que já está melhorando? Como que tá? Sim, eu acredito que está melhorando, inclusive com os estudos aí, né? E que a medicina convencional tem aberto mesmo o campo para entrar as técnicas integrativas, inclusive no SUS. Então, cada vez mais as pessoas estão atentas, porque veem os resultados, né, Sim. efetivos, né? Tem histórias ali muito próximas de pessoas que se curam através das técnicas integrativas, então está se abrindo. Eu me comunico através do Instagram, mas eu falo que a minha principal propaganda é a indicação, né? É quem já viveu a experiência comigo, quem já conhece, aí vai indicando. Para você ter uma ideia, recente eu atendi uma pessoa, ela deu de presente para a mãe um Red Spa, que viu que a mãe estava precisando relaxar, tinha acabado de passar por situações assim de estresse, ela deu. A mãe gostou tanto, a filha foi. Aí a filha foi e ela amou tanto o atendimento e falou: Você atende homens também? Porque meu marido é bancário. Aí a história que conecta, né? Porque Sim, às vezes a sim. gente conversa, o marido é bancário, muito estressado, e eu queria proporcionar esse carinho para ele. Ah, atendo. Aí foi o marido, que é inclusive careca. No Red Spa? No Red Spa, porque ela falou assim: careca pode fazer, né? Porque a massagem e todo o ritual é na cabeça, não no cabelo. Sim. Claro, ele foi e amou. Deu de presente para a mãe. E a mãe foi e amou muito. Esse tá até no meu Instagram, que a gente conseguiu pegar um depoimento dela, sabe? Que ela Uhum. falou que foi uma grata surpresa, ela não esperava isso. Foi de presente de aniversário, que ela fazia aniversário na semana do Dia das Mães. Aí disso já indicou para a sogra da filha e a filha que foi. Então, assim, de uma família, a gente atendeu 6 pessoas, Sim, sabe? Então, isso para mim não tem recompensa maior, que é essa corrente do bem, sabe? sim. De que a gente está podendo proporcionar
para as pessoas. E aí a pessoa chega, na hora que entra da porta para dentro já fala, porque o cheirinho, né, é um detalhe Uhum. muito importante. Os produtos que nós usamos lá na Calme são todos naturais, com princípios bioativos, né, de camomila, lavanda. Então, os produtos se conversam, sabe? Mais a aromaterapia, que é muito potente por agir diretamente no nosso sistema límbido, né? E ter um efeito muito rápido no nosso cérebro. Uhum. Então, as pessoas saem de lá flutuando. E a frase que eu mais escuto é: não dá vontade de ir embora, sabe? E assim, não tem sensação melhor. Sim. Sabe, de poder realmente, de sentir que é realmente assim um projeto que nasceu genuíno, da minha própria história e que eu vivo isso todos os dias, inclusive na minha casa, sabe? Tentando proporcionar tudo o mais natural possível. E isso tá reverberando na vida e na família de outras pessoas. Eu acredito que o Instagram nunca vai conseguir mensurar o que acontece ali dentro, né? Por melhor que seja a sua divulgação, por melhor que seja, a gente tem muito essa questão de pôr provas sociais, são os depoimentos ali, né, das pessoas que Sim. passam. Mas assim, Às vezes conecta, né? é o melhor que a gente pode fazer, eu acho, numa experiência como essa, porque assim, nunca você vai poder mostrar de fato o que a pessoa sentiu dentro de tudo aquilo que você preparou, né? Que nem você falou, a gente pode chamar atenção pelo Head Spa, é bonito de se ver, é instagramável, a pessoa quer passar por aquilo, mas tudo que ela sente, ou ela consegue expressar muito bem num depoimento, ou vai ser É. impossível você conseguir. Exatamente. E eu falo também, sabe o que é? A permissão, sabe, Priscila? Porque muitas vezes a pessoa sabe o que precisa, mas ela não se dá permissão para usufruir disso. Recebi pessoas o ano passado que, inclusive, olha que engraçado, né, da área da saúde e que nunca parou para ser cuidada. E ali naquele momento ela viu, nossa, ela fez essa reflexão de estar tanto na função de cuidar, parar aqui agora, eu fico até meio sem jeito, Uhum. sabe? De parar para receber. E aí é o que eu falo, principalmente de quem cuida, sabe? De pessoas, quem tem muito contato com pessoas, né? Se doa muito, precisa de um tempo para se cuidar, principalmente para relaxar, sabe, para se centrar no momento presente e projetar os próximos passos, enfim, eh, fica tudo muito mais leve, né. E essa permissão é o que cada um precisa se abrir para acontecer, Para receber. para receber de fato, porque a consequência vem. Sim. Das 2 formas. Se Sim. não parar e continuar trabalhando exaustivamente, não se cuidar, vai ter ali os frutos para colher. E se ela parar, se priorizar, pausar, ela também tem Também. ali grandes benefícios para colher. Eu tenho uma amiga que eu costumo dizer para ela que ela tem dificuldade até de, num restaurante, ser servida. Eu acho que se torna difícil para a pessoa ter alguém que, se o guardanapo cair, um garçom pegar, sabe aquela pessoa que se incomoda com isso? Então é muito pesado uma pessoa estar num ponto de não conseguir aceitar que sirva uma água. Pode deixar que eu me sirvo, né? Sim, Então é um peso que se carrega que muitas vezes não percebe que você tem que se então. atentar para ele. Esses atendimentos são só presenciais. Você não tem nenhum tipo de atendimento online, eu tenho? Tenho Tem? atendimento online também do método Heal Your Life, né? Que são sessões individuais. Uhum. Inclusive, esse protocolo dessa paciente que eu citei, que é recente, que ela finalizou o ciclo na semana passada, ele foi mesclado, né? Porque ela tinha essa facilidade também de estar em Mogi, né? Ela fazia 15 dias presencial, 15 dias à distância, mas faz também à distância, inclusive atendendo pessoas de outros estados, né? Que se conectam com a minha energia de alguma forma, pela minha história, como eu citei, né? Sim. Que ela veio aí pelo Instagram, por eu ter sido empreendedora do ramo de franquias, né? Então ela se conectou comigo por isso. Perfeito. A gente está caminhando para o final, Thais. Eu sei que tem muito o que falar ainda, né? Que é um assunto gostoso. Um assunto gostoso a gente ficar conversando, porque eu acho que só esse papo já cura muitas coisas. Porque a gente começa a se ver em alguns exemplos, a parar para pensar, poxa, será que eu estou
agindo tão no automático assim? Será que eu não deveria priorizar alguma coisa? Será que eu estou respirando, né? Porque a gente é algo tão nativo, né? Tão natural. E a gente não para pensar que a gente não está tendo respirações profundas, com calma. Não, você só está respirando mesmo para tô vivo, né? Então, eu queria que você deixasse uma mensagem assim, especial mesmo. Você pode até olhar para aquela câmera ali, ó, uma mensagem que você gostaria que toda mulher ouvisse, sabe? Eu acredito que por tudo que você passou, né, por tudo que você teve que enfrentar para chegar hoje na cura de outras pessoas, que isso é assim grandioso demais dentro da sua história, né? Você se curar, a gente fala assim, ok, ela se curou, mas hoje ela cura através da história dela. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para um despertar dessas mulheres, deixasse que elas uma pulguinha atrás da orelha para elas te procurarem, né? Para elas pelo menos receberem, né? Aceitarem, se abrirem para essas possibilidades, começar a parar para pensar, porque eu acho que quando a gente toma consciência, tudo começa a fazer sentido, né? Não é só ir lá. Pode ser que a pessoa vá lá, faça um head spa, tá, relaxei, mas não tem tempo para isso não, para ficar voltando lá. Não é isso, é se abrir para de fato ver o quanto aquilo impactou na vida dela, né, e receber mais daquilo e querer usufruir mais. Então deixe Sim. sua mensagem para as mulheres. Vou deixar uma mensagem que é muito importante você se priorizar no seu dia a dia. Seja realmente a sua prioridade para que você transborde o amor que tem em você. E quanto mais você se conhece, mais você se cura e se potencializa daquilo que você tem para oferecer no mundo. Então é muito importante você parar, se permitir, se conhecer a mais profundo, para você realmente transbordar o que tem dentro de você. Perfeito. Eu acredito que tem muita gente que já desistiu, né? Muitas mulheres que falam assim: "Ah, já tentei de tudo". É que nem no emagrecimento ou coisas assim, né? A gente não tem ouve muito isso, assim: "Ah, já tentei de tudo, já fiz de tudo e nada dá certo". Eu acho que o dar certo, como você disse, ele só está dentro de você. Você só precisa permitir que ele dê certo, né? Você precisa acreditar que ele dá certo e aceitar isso como uma possibilidade, que você é um instrumento de cura da sua própria vida, né? Isso mesmo. Tudo que tá dentro de você. A gente só precisa despertar e saber conduzir isso de uma forma correta, né? Canalizar, talvez seria a palavra, de uma forma correta, essa energia que está dentro de você. Então, eu acho que são alternativas, como a gente falou, muitas vezes a gente vai na medicina tradicional, tenta de tudo, e aí você fala, ai, mas ainda não deu certo. Eu acho que não é só o canalizar, mas é o despertar, sabe? É o despertar realmente, o desejo genuíno, a vontade que tem. E assim, principalmente o amor próprio, Sim, sabe? Porque tudo começa dentro da gente mesmo. E aí é esse despertar que não adianta eu querer despertar o que tem dentro de você se você não permite, sim, né? É a permissão para poder começar, né? Essa busca e essa descoberta, na verdade, nem descoberta, essa redescoberta, sim. né? Do que está dentro de cada um. Perfeito. Deixa os contatos da clínica, localização. Aqui embaixo do episódio também tem, mas se quiser reafirmar e reforçar endereço, etc., Tá. faça o convite para as pessoas. Então, nós estamos localizados no Sky Mall, né? Rua Manuel de Oliveira, número 269, sala 514 da Torre 3. O Instagram é calme.saúdeintegrativa. O meu pessoal tá como Thaís Vargas Terapeuta. E será um prazer receber você lá para um momento, uma pausa especial para você se reconectar com você e com a sua essência. Perfeito. Tem alguma frase, algum lema, algo que você carrega para a vida? Recentemente, com a ajuda assim, de um grande colega, né, dessa área da integrativa, nós desenvolvemos uma frase ali que o toque certo ativa o que há de melhor em você. Então, se permitir, sabe, abrir-se às novas possibilidades através desse toque de carinho, de cura, que te leva a outros lugares. Eu falo que não é só sobreviver, Sim. mas assim é viver intensamente a sua história e o seu legado aqui nesse mundo. Perfeito.
Thaís, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pelo seu conhecimento, né? Que eu já vi que é muito vasto também, a gente aprende muito com você. Você é iluminada, chega aqui já com esse sorriso, nos encanta. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua cura e por curar outras pessoas através disso. Eu queria que vocês que assistiram até agora encaminhassem esse episódio para outras pessoas. Se fez sentido na sua vida, encaminha para alguém que precisa ser impactado com essas palavras que a Thaís falou aqui, que precisa conhecer a clínica, que precisa conhecer um pouco mais dela, né? Se nesse momento você ainda se acha, eu não sei se é para mim, segue ela, começa a acompanhar o dia a dia, começa a acompanhar, né, na rede social, tanto pessoal, porque eu sempre digo que a gente se conecta com a pessoa, né? A clínica é uma consequência, mas a Thaís conecta com você e aí, se fizer sentido, ela vai estar lá pronta para te receber. Então, encaminhe isso aqui para uma pessoa. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço a oportunidade e foi uma delícia poder compartilhar um pouquinho da minha história e do meu conhecimento. Perfeito. Muito obrigada e muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. Até o próximo Eu Faço a Diferença.